Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 1º de julho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Iniciamos hoje o segundo semestre. O evangelho que nos é apresentado é o evangelho de Mateus. Agora vamos refletir um pouco o capítulo 9, dos versículos 1 ao 8, que nos relata o seguinte: naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O texto de hoje é extremamente, esclarecedor num aspecto. Há pecados que paralisam o homem. Jesus chega e fala: os teus pecados estão perdoados. Porque aquele homem provavelmente tinha pecado. E o seu pecado levou-o àquela situação de paralisia. Portanto, há pecados que paralisam o homem, que o tornam, entre aspas, aqui é um sentido figurado, um paralítico. Jesus tem o poder de libertar a humanidade do pecado e ele o faz ao morrer na cruz. Não há hoje pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado que nega a nossa salvação. Qualquer pecado que eu cometer, se eu realmente estiver arrependido, eu serei perdoado. E este pecado, este perdão, ele se dá em fases. A primeira fase, eu cometo pecado, no momento de ira, no momento de raiva, ou de uma maneira premeditada. Há duas situações de pecado, né? Aquela que nasce do impulso humano, né? Momento de ira, momento de raiva, às vezes eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa contra alguém. E há o pecado que é premeditado. A pessoa ela vai costurando aquilo, ela vai refletindo sobre aquilo e vai preparando aquilo para que aquilo se dê. Eu vejo isso como muito mais grave. A pessoa arquiteta aquilo. Tá. Estes pecados, eles nos afastam de Deus. Como assim? Para a igreja, há duas dimensões do pecado, ou dois tipos de pecado. O pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial são aqueles pecados que a igreja, entre aspas, consideram leves. Esses pecados, na celebração da missa, nós somos perdoados. No momento do perdão, quando o padre, no início, ele faz o acolhimento, depois ele chama ao perdão. Então nós fazemos um bom ato de contrição, refletimos sobre os nossos pecados e, na oração, somos perdoados dos pecados veniais. Os pecados mortais, não. Os pecados mortais, eles devem ser confessados. Como eu falei, o processo de perdão se dá em duas dimensões. A primeira, depois de cometer o pecado mortal, aqui vamos falar de pecado mortal, eu me arrependo e peço perdão a Deus. Primeiro passo, eu tenho que pedir perdão a Deus, mostrando arrependimento. Lembremos que nós enganamos a todos, podemos enganar a todos.
mas a Deus nós não enganamos. Podemos enganar até nós mesmos, né? Quantas pessoas não se enganam, né? Ou buscam se enganar, mas Deus nós não vamos enganar nunca. Então eu me arrependo daquele pecado e peço perdão a Deus. Depois eu vou buscar o perdão da comunidade. Veja bem, o pecado mortal é como se eu tivesse um dedo decepado. Cortei meu dedo. É o pecado mortal. A partir do momento que a pessoa comete um pecado mortal, é como se ela fosse decepada da comunidade cristã. É como se nós, integral, o corpo de Cristo é a comunidade cristã, né? E um dedo é tirado. É o pecado mortal. O que eu faço quando eu decepo um dedo? Eu corro para o médico para que o médico possa reimplantar o meu dedo. A confissão e o perdão dos pecados é o reimplante. Quando eu cometo um pecado mortal, eu sou decepado do corpo de Cristo. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço o meu ato de contrição, ou seja, eu faço o meu exame de consciência, peço perdão a Deus e vou buscar a reconciliação com a comunidade, que é o reimplante. Então, busco o sacerdote, confesso, faço minha penitência e sou reinserido na comunidade. Esse é o segundo passo, o segundo momento. Primeiro, perdão a Deus. Depois, perdão à comunidade e me reconcilio com ela através da figura do sacerdote. Quando o sacerdote perdoa os pecados, que ele faz a oração absolutória, não é o sacerdote quem perdoa, é Cristo através do sacerdote. O sacerdote se torna um instrumento da graça de Deus, assim como na celebração da Eucaristia. Não sou eu que consagro e que transformo o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É Deus que age através de mim, eu me torno um canal da graça. Quem faz o processo de transubstanciação é o próprio Espírito. Ele muda a substância do pão e do vinho para o corpo e sangue de Cristo. Eu sou um canal da graça. Poderíamos dizer assim, numa confissão, está o Padre, a pessoa e Cristo no meio dos dois. Quando o Padre absolve, é o próprio Cristo quem absolve. E a pessoa é reinserida, reimplantada na comunidade cristã. Por isso que no final do texto de hoje, glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Que poder? O poder de perdoar, o poder de curar, o poder de libertar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a importância da confissão. Não deixe de acreditar na confissão. A confissão literalmente faz com que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Paremos de acumular pecados, porque pode ser que nós cheguemos na condição desse paralítico. Tem gente que vai acumulando pecado, porque não se confessa, porque escuta aquela frasezinha hipócrita, me desculpe. Eu confesso para Deus, me desculpa. Não. Você não busca confissão ou porque você tem vergonha, ou porque você é tão orgulhoso e vaidoso que você não quer mostrar aquilo que de errado você faz. Então a gente tem que entender que a confissão é uma lição de humildade para todos nós. Eu me reconheço pecador, eu mostro a minha miséria, eu mostro o lado negativo das minhas ações. E me arrependo disso e, portanto, eu busco o perdão dos meus pecados para me tornar uma pessoa melhor. O objetivo da confissão é eu me tornar uma pessoa melhor, eu me reconhecer pecador, botar a sujeira para fora, me libertar daquilo, com o intuito de que eu vou buscar melhorar. Portanto, irmão, busque a confissão. Não vá acumulando pecados, a fim de que você não se torne o paralítico, porque o Senhor quer te libertar. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.